Olá, meu nome é Tarcísio Mendonça, sou servidor tecnologista da Fundação Oswaldo Cruz, aluno do mestrado profissional em computação aplicada pela Universidade de Brasília. Eu vou apresentar o artigo Mineração de Dados para Análise Socioeconômica e Sociodemográfica relacionados à baixa estatura em mulheres obesas beneficiárias do programa Bolsa Família. Bom, o que motivou essa pesquisa? Diversos estudos apontam que há evidências epidemiológicas que a baixa estatura nutricional aumenta o risco de obesidade futura. É o que destaca aqui, por exemplo, o Marinho no seu estudo. A desnutrição pregressa, que se expressa pela baixa estatura nos adultos, é fator de risco para a obesidade. Ferreira aborda que a baixa estatura, um indicador de desnutrição no início da vida, foi um importante fator de risco para a hipertensão arterial e para a obesidade abdominal. No estudo de Souza, ele aborda que o sobrepeso e a obesidade são a quinta causa de risco para mortes de aproximadamente 2,8 milhões de adultos a cada ano. Um importante dado apresentado pelo IBASE é que 87% do dinheiro gasto do programa Bolsa Família é com alimentação. Então, qual é a proposta desse trabalho? Realizar uma análise para explicar o comportamento das variáveis socioeconômicas e sociodemográficas por meio do método de classificação, baseado na técnica de árvore de decisão, para mapear as principais características da baixa estatura em mulheres obesas beneficiárias do programa Bolsa Família. Variáveis socioeconômicas e sociodemográficas aqui está relacionada àquelas variáveis de idade, sexo, raça, cor, valor de renda média da família, quantidade de cômodos, local que vive, enfim. São essas informações, são essas variáveis que serão tratadas no estudo. Para isso é importante definir alguns conceitos. A classificação é um modelo que analisa o conjunto de registros fornecidos, com cada registro já contendo a indicação a qual a classe pertence, a fim de aprender como classificar um novo registro. Trata-se de uma abordagem supervisionada, diferentemente da aprendizado não supervisionado. Como exemplo, podemos destacar a clusterização, que a partir de uma série de registros, ele busca definir grupos de valores que se aproximam com base em métricas a determinados grupos. Então, destacando aqui algumas técnicas desse aprendizado supervisionado, que é a classificação, podemos destacar aqui, por exemplo, as redes neurais, que basicamente elas simulam o comportamento de neurônios, que pode ser vista como um conjunto de unidades de entrada e saída conectadas por camadas intermediárias, em que cada ligação possui um peso associado. Então, durante o processo de aprendizado, a rede ajusta esses pesos para conseguir classificar corretamente um objeto. No caso da classificação bayesiana, trata-se de uma técnica estatística de probabilidade condicional, baseada no teorema de Bayes, segundo o qual é possível encontrar probabilidade de um certo evento ocorrer, dada a probabilidade de um outro evento que já ocorreu. A árvore de decisão, que é o objeto de estudo, ela é uma estrutura de ramificação sequencial da decisão a partir das variáveis de entrada, de forma a maximizar o ganho de informação em relação à variável alvo. Basicamente, formada por uma árvore de decisão, ela é formada por um conjunto de nós de decisão, perguntas, que permite a classificação de cada caso. Aqui destaca alguns aspectos importantes. Ela pode ser supervisionada ou não supervisionada. Cria um modelo baseado em funções sim-então, que são fáceis para o entendimento humano. A decisão fica explícita como uma sequência de decisões categóricas que, em associação, produzem decisões mais complexas. Então, aqui eu apresento um modelo, uma árvore de decisão feita a partir de um modelo elaborado por um algoritmo CTRI,
que define basicamente como que é a estrutura de uma árvore de decisão. Aquele segmentor, que é a base preditora, no qual, a partir de determinadas variáveis, ele tenta classificá-las, tendo como classe preditora, aquela ser predita, como que essas variáveis se comportarão para serem classificadas. Esse aqui é um modelo de árvore de decisão. Para o desenvolvimento desse trabalho, foi seguido um modelo de descoberta de conhecimento em banco de dados, KDD, que é um processo para aplicar a mineração de dados, que basicamente segue a estrutura de seleção, pré-processamento e limpeza, a transformação, a mineração de dados e a interpretação e a validação dessas informações e, ao fim, o conhecimento gerado. Então, seguindo aqui esse processo, temos que a seleção de dados, né? Para esse processo foram obtidos dados da vigilância, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, o SISVAN, que é do Ministério da Saúde, a relação de todas as mulheres cujo IMC seja maior que 30 kg por metro quadrado. Isso é uma métrica definida pela Organização Mundial da Saúde. Essas informações foram integradas a informações socioeconômicas e sociodemográficas do Cadastro Único, e no total foram selecionados mais de 80 mil registros. Né? O pré-processamento e a limpeza desses dados, inicialmente elas foram realizadas utilizando a linguagem SQL, que ela foi necessária para levantar as duas bases de dados e realizar essa integração entre as duas bases por meio de um registro que identificasse por meio de uma variável que identificasse cada registro. Posteriormente foram exportados para o padrão CSV e tratados utilizando a aplicação RStudio. Após limpeza de informações em que as variáveis estavam vazias ou que pouco acrescentavam ao estudo, restaram pouco mais de 60 mil registros. Seguindo aqui a metodologia no processo de transformação, foi importante fazer uma categorização de determinados atributos. O Cadastro Único, ele dispõe das informações codificadas, então o local de domicílio, por exemplo, era 1 ou 2, que referenciava a urbana ou rural. Então, para que o algoritmo de classificação tivesse um desempenho melhor, várias informações que estavam codificadas foram categorizadas e discretizadas para que o algoritmo de classificação tivesse um desempenho melhor. Então, a partir de local de domicílio até baixa estatura, essas informações foram todas categorizadas. No caso de grau de obesidade e baixa estatura, elas foram transformadas de uma forma diferente. O grau de obesidade utilizou-se do atributo inicialmente o IMC para definir o grau de obesidade de acordo com a BESO, que é uma associação que trata dessa questão da obesidade, no qual foi definido o grau de obesidade moderado, grave ou muito grave. A questão da baixa estatura foi utilizado o primeiro quartil relacionada ao atributo de altura da mulher. Então, alguns estudos fizeram, diferentemente do grau de obesidade que existe, e do IMC, que existe estudos que definem o que é em determinadas categorias dessas variáveis. No caso da baixa estatura, foi definido a partir do primeiro quartil. Então, eu peguei o primeiro quartil e o que era menor que o primeiro quartil foi determinado como baixo, né, no caso sim, e acima disso como não. Então, esse atributo foi tratado e criado dessa forma. Seguindo aqui o processo da metodologia, né, no caso chegando à mineração, para o algoritmo foi realizado essa questão da amostragem baseada em treinamento, teste e validação. 60% foi utilizado para treinamento do modelo
após o modelo criado, os outros 40 foram testados, né, e posteriormente validados se isso foi feito, se isso batia, se esse modelo era apropriado ou não. Os algoritmos utilizados na classificação foram o CTRI, que utiliza a inferência condicional como método de partição em subconjuntos de forma binária e recursiva, o Naive-Bayes, que trata-se de uma técnica estatística probabilística condicional, como já havia afirmado o teorema de Bayes, o J48, o critério para a partição dos nós é o de maior ganho nesse caso. E seguindo aqui a metodologia, na interpretação / avaliação, define-se a acurácia, a proporção entre o número de mulheres com baixa estatura corretamente classificadas pelos algoritmos em sua respectiva classe e o número total de mulheres com baixa estatura considerado no estudo. Então, fazendo uma análise aqui, por exemplo, da matriz de confusão gerada pelo algoritmo CTRI, a acurácia é definida pegando as informações aqui da diagonal, somadas e divididas pelo total de informações. Então, é assim que é definida a acurácia. A acurácia média dos algoritmos em estudo segue de acordo com a tabela aqui apresentada. O CTRI teve uma acurácia melhor em relação ao Naive-Bayes e o J48. O J48 ele é um algoritmo baseado no C45. Aqui é importante demonstrar como que foi gerado o modelo. Foi utilizado nesse caso aqui a árvore de decisão visual para demonstrar como se comportou o algoritmo CTRI. Nesse caso eu peguei o algoritmo de melhor acurácia, que foi o CTRI. É importante observar aqui alguns dados importantes definidos pelo modelo. Se observarmos aqui, por exemplo, que o modelo ele dividiu as variáveis de acordo com a região norte e nordeste de um lado, do lado esquerdo da tela, e do lado direito da tela, centro-oeste, sul e sudeste. Então isso aqui já destaca uma informação importante, porque se observarmos aqui na base, que a classificação da baixa estatura, ela possui uma incidência maior em relação à região centro-oeste, sul e sudeste. Então que já possui um dado importante a ser avaliado com mais detalhe. Outra informação importante aqui é em relação à idade. Então pessoas com maiores idades, ela tem uma tendência maior, uma incidência maior a baixa estatura, conforme a gente pode ver aqui, tanto aqui também no outro lado do gráfico apresentado. Que as mulheres acima de 48 dessas regiões, elas têm uma incidência maior a baixa estatura do que mulheres com idades menores de 48 anos. E é importante destacar aqui que tanto indígenas quanto os asiáticos, que está aqui pela rascunho amarela, eles também possuem uma incidência maior a baixa estatura. No caso aqui, se olharmos aqui a base, o SIM, ele é bem evidenciado aqui. Se olharmos aqui do outro lado também, demonstra também essa incidência, que aqui não mostra direito, mas no modelo ele apresenta direitinho que os indígenas eles possuem uma incidência maior a baixa estatura do que as outras categorias de raça e cor, no caso amarela, branca, parda e preta. Outras informações interessantes aqui, que as mulheres cuja idade seja menor que 42 anos, que moram em domicílios de madeira, palha e taipa, por exemplo, branca, amarela, parda e preta, e cujo material de domicílio, no caso aqui, seja palha e taipa, o valor de despesa de alimentação para aquelas que
que seja menor que 270, apresenta uma incidência maior a baixa estatura daquelas que não, de que recebem valores maiores que R$270. Então aqui demonstra que o modelo apresentou importantes informações baseado numa árvore de decisão, é fácil de visualizar. Isso aqui trata-se de uma informação importante que pode ser analisada com mais detalhe por meio de uma pesquisa epidemiológica, que pesquisadores especialistas na área podem evidenciar essas informações com mais detalhe por meio de outras pesquisas antropométricas, enfim. E como conclusão, que eu posso destacar que o algoritmo C-TRI apresentou melhor acurácia para a classificação, com base na baixa estatura de mulheres obesas. Com base no modelo gerado pelo algoritmo, é possível avaliarmos aquilo que eu já vim destacando, que a maior incidência de mulheres com baixa estatura estão na região norte e nordeste. Mulheres da região norte e nordeste com idades maiores que 55 anos possuem maior incidência de baixa estatura do que mulheres com idades menores que 55 anos. Mulheres da região norte e nordeste que vivem em domicílios de palha ou taipa e que gastam menos que R$270 possuem maior incidência a baixa estatura para aquelas que gastam mais que R$270. Outro fato importante aqui é que mulheres indígenas e asiáticas possuem maior incidência a baixa estatura do que brancas, pardas e negras. Então, destaco aqui que para trabalhos futuros, as informações apresentadas no presente estudo servem para uma base para pesquisas epidemiológicas que possam evidenciar esses resultados e viabilizar políticas públicas voltadas a mulheres nessa situação. Mas é isso, muito obrigado e até mais.